quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 ao 10. 2 Coríntios 4, do 7 ao 10. E vai dizer assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre carregado no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esse momento de estarmos contigo, Pai. Pai, que a Tua palavra nesse momento possa, Pai, invadir todo o nosso ser, que nós possamos, Pai, prestar atenção na Tua palavra, Pai, trazê-la para dentro dos nossos corações, da nossa mente, do nosso espírito, Senhor. Jesus, que o Senhor possa impactar aqui. Espírito Santo, comece a invadir os corações aqui em meio à palavra, Deus. E que eu possa ser o instrumento do Senhor, Pai. E que toda honra e toda glória esteja somente de Ti, Jesus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Para nós começarmos a introdução dessa palavra, e hoje eu quero ser um pouco mais rápido, e vocês vão me entender um pouco por que eu vou ser um pouco mais direto nessa palavra. Mas, você guardaria um tesouro em um vaso de barro? A primeira pergunta que eu quero começar essa introdução é: você guardaria, se você tivesse, sei lá, R$1 milhão, você guardaria esse R$1 milhão num pequeno vaso de barro? Você fala, Fabrício, pelo volume muitas vezes não caberia. Mas, sei lá, um maior tesouro que você tivesse, mesmo que seja dinheiro, você guardaria em algum recipiente, enfim, isso, perdão, gente, de barro, seja um vaso, seja um baú de barro, seja alguma coisa feita de barro. Você guardaria o seu maior tesouro, o que você tivesse ali de mais precioso, num vaso de barro? E a palavra muitas vezes, ela, sabe, traz algumas... O apóstolo Paulo aqui para a igreja de Corinto, ele traz essa palavra do tesouro no vaso de barro. Primeiramente, nós temos que entender que nós somos feitos de barro. No princípio, quando tudo começou, o homem foi feito de barro. Então eu creio que ele usa essa analogia muitas vezes para realmente colocar ali a presença de Deus. Assim depois, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, e Ele deixa o Espírito dEle em nós, vasos de barro. Então, se nós pararmos para pensar, um Deus todo grandioso, todo magnífico, Ele deixa a própria presença dEle em pessoas que muitas vezes aqui, fracos, pessoas que são totalmente, sabe, pequenas, e eu me coloco nisso também. Se nós pensarmos, os pais da fé muitas vezes eram pessoas até que fracas. Abraão ali teve seus momentos de fraqueza. Moisés era um cara muitas vezes até incerto. Jacó, e se eu for começar a colocar aqui, você vai ver que pessoas que fizeram algo de grande até para Deus, eram pessoas que ninguém imaginava o que poderia fazer. Davi. Então, quando nós trazemos isso, eu quero que você entenda que quando Deus, Ele deixa o próprio Espírito Santo dEle aqui conosco, nós que somos um vaso, que não valíamos nada, que não tínhamos, sabe, totalmente arruinados pelo pecado, Ele deixa um tesouro que era a própria presença em nós. Só que o que acontece muitas vezes? Por Ele ter deixado essa presença em nós, nós acabamos tendo um certo tipo de valor, não que nós merecíamos, mas pela graça dEle. Então esse vaso de barro que sou eu, que não merecia ter valor algum,
que merecia estar morto, pela graça de Deus, tem algum valor ainda. Mas não porque eu mereço, mas porque Ele está em mim. Entenda que nós não merecíamos e nós não merecemos ainda. Mas pela graça de Cristo, nós que somos vaso, hoje nós temos algum valor para Ele. Não que antes nós não tivéssemos, mas antes nós estávamos condenados ao pecado. Nós estávamos condenados através da lei. E logo quando nós começamos a ter esse valor, esse pequeno valor, vamos dizer assim, nós por ainda muitas vezes deixar a carne falar um pouco mais alto, o que acontece? E é muito o que está acontecendo aí no mundo, né? Por nós termos a presença de Deus, que nós não merecíamos, aí os vasos de barro, o que eles começam a fazer? Não estou falando que é todos, mas alguns começam a se gabar. Começam a falar, mas não. Quem nunca já ouviu, eu creio que muitos já ouviu. Quem vai tocar no ungido de Deus? Pastores, líderes, querendo se colocar acima de qualquer pessoa, somente porque acham que o vaso dele tem mais tesouro do que o seu. Mas por que eu estou falando isso? Para que nós possamos entender que o que habita em nós não é para que nós possamos se gabar, porque nós mesmos não merecíamos, mas é porque Ele, o que fala aqui, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os dons espirituais, Deus Ele nos dá, mas não para que seja algo nosso, para benefício nosso. Eu quero que vocês entendam, jovem, porque eu creio que tem muitos jovens aqui, que talvez tenham a fome, a sede de ser um missionário, a fome, a sede de ser um pastor, de ser um líder, de ser algo assim. Mas o poder de Deus em nós, não é para que nós possamos chegar aqui e querer ser mais que alguém. Primeiro, esse poder é totalmente de Deus, é a excelência de Deus em nós. E o que Paulo fala muitas vezes? Para que esse poder não fique em mim e fique somente para que eu possa me gabar, mas que eu possa edificar a igreja. Entenda, gente, eu quero que vocês comecem a entender algumas coisas, pontuar algumas coisas aqui. Às vezes nós estamos tão cheios do Espírito que nós achamos que nós somos até melhores que os outros, que nós achamos que nada vai acontecer conosco, mas que o poder de Deus não seja para que você comece a se gloriar disso, mas para que você possa realmente passar para a igreja, passar e edificar o seu próximo. Só que sabe um porém? E Paulo começa a falar aqui algumas coisas. Sabe, eu creio que esse pessoal que fica começando a se gabar algumas coisas, eles esquecem que muitas vezes eu e você nós fomos criados do mesmo jeito. Abre para mim em Salmo 139, versículo 13. Eu vou ler aqui, se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, for rápido no gatilho aí, Salmo 139, do 13 até o 16 eu vou ler, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, enquanto eu secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deixa eu te falar, Deus, Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Semana passada nós falamos um pouco sobre isso, que Deus realmente te conhece. Mas Ele não somente te conhece, mas como Ele também te formou. Ele formou esse vaso de barro aí. Ele conhece o seu íntimo e o seu profundo, então Ele conhece as suas intenções.
Ele te formou desde o ventre da sua mãe. Ele já tem ali basicamente tudo escrito no livro da vida. Ele já sabe. Deus, ele é atemporal, ele anda sobre o tempo. Ele é presente, onisciente. Então, que você comece a entender para quê? Para que nós, como jovens, começamos a entender que se você tem algum dom e se você pede para algum dom de Deus, para que nós não começamos a se gabar disso. Por quê? Porque se nós se gabarmos, quando vier os dias maus, o que vai acontecer? Nós vamos querer colocar a culpa em Deus. Por quê? Porque você está tão cheio de si, achando que nunca vai vir o dia mau. E aí Paulo começa aqui a falar um pouco sobre as questões de tribulações que nós iremos passar. Você muitas vezes, ao ponto de querer se gabar de alguma coisa, quando vem o dia mau, você começa a querer colocar a culpa em Deus e falar: Deus, mas sou tão cheio da tua presença, sou tão cheio de você, eu faço acontecer, mas a palavra fala que nada tem a ver com você, tudo tem a ver com Deus. E Jesus fala que nós iremos sim passar por tribulações, mas tem crente que não aguenta passar por tribulação. Tem crente que acha que Deus tem que fazer tudo da forma que Ele bem quiser. Tem crente, e principalmente nós jovens, quando nós começamos a passar por alguma tribulação, seja ela qual for, a primeira coisa que nós fazemos é querer culpar alguém. Mas Paulo, continuando aqui, no verso 8 ele fala: em tudo somos atribulados. Mas o que é atribulados? É agitado, preocupados. Que é mais preocupado e agitado do que nós estamos vivendo ultimamente. Mas por quê? Por conta que nós vivemos em volta de muita informação. Hoje, se nós pegarmos para parar ali para analisar, quando nós não conseguimos entender que a presença de Deus está em nós, mas não é porque a presença de Deus está em nós que nós estamos cabíveis a não passar os dias maus. E aí nós começamos a ficar atribulados e preocupados, porque se nós estamos passando dias maus é porque alguma coisa nós não estamos fazendo certo. Será que nós deixamos de, sei lá, nossa, mas eu dizimo, eu dou oferta, Fabrício, eu vou na igreja todo domingo, por que eu estou passando por tribulação, por preocupação? Mas quem disse que você não iria passar por tribulação? E aí muitas vezes nós começamos a criar rituais na igreja, muitas vezes, porque nós achamos que, porque a presença de Deus está em nós, nós não precisamos. Se eu for na igreja todo domingo, se eu ofertar e dizimar direitinho, os dias maus não vão chegar para mim. Vão sim. Ninguém está isento das tribulações, das preocupações. O problema é que nós muitas vezes não conseguimos entender isso ainda. Nós vivemos numa bolha crente que nós achamos que nunca, sabe, tudo tem que ser a favor do crente. E aí nós olhamos aquela pessoa sucedida, e aí nós começamos a falar: nossa Deus, por que aquela pessoa tem e eu não? Por que aquele meu amigo nasceu? Quem nunca pensou? Eu poderia ter nascido numa família rica, por que eu nasci nessa família? Eu falo porque eu mesmo já pensei nisso. Falei: nossa, eu poderia ter nascido numa família rica, né? Ser um herdeiro. Eu não ia estar passando essas tribulações aqui que eu passo. Mas Jesus nunca isentou nós disso. É que nós muitas vezes criamos aqui uma falsa religião, muitas vezes, ao ponto de, se eu fizer tudo essa sincronia aqui, aí sim Deus vai me abençoar. Mas então quer dizer que só se você fizer, aí Deus te abençoa? Então a presença dele, a morte na cruz, meio que não valeu de nada. Cara, Deus, é claro que nós temos que ser obedientes, que nós não temos que dar, sabe, largar o pecado de estimação. Isso aí são princípios básicos. Mas não é porque você vem na igreja todo domingo, que você se derrama aqui, que você está isento de atribulação. Quando você começa a pensar dessa forma,
Na primeira dificuldade que vem, você não consegue ficar firme na presença. Por quê? Porque você está mal acostumado. E o que acontece? E ele fala, mas não angustiados. Sim, nós todos, ele fala, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O que é angustiado? Hoje, se você for ver, todo mundo tem ansiedade. Angustiado, basicamente, é uma pessoa que sente uma angústia que até dói na alma, que até dói na corpo físico. Eu, particularmente, nunca senti isso. Mas a pessoa já começa a ficar tão atribulada que a angústia começa a fazer parte do ser, e automaticamente essa ansiedade, porque hoje tudo é ansiedade. Tudo, eu estou ansioso, eu sou ansioso. Se você chegar no mundo e perguntar, por que você fuma? Não, é que eu sou muito ansioso. Por que você bebe? É que eu sou muito ansioso. Por que você come demais? É porque eu sou muito ansioso. Tudo é alguma coisa a ver com a ansiedade. Por que você faz isso? Não, é que eu sou muito ansioso. Os caras inventaram até brinquedo, né, para pessoa ansiosa. Os caras inventaram até coisa. Isso aí é o capitalismo, gente. Isso aí os caras vão inventar para vender para vocês e vai falar que não é para ansiedade, pode comprar que vai dar certo. Se dá, eu já não sei, porque eu nunca comprei. Agora, se alguém tiver algum testemunho aí para falar sobre. Mas quando nós não entendemos que nós vamos ser atribulados, nós vamos passar por tribulações, mas que nós não ficaremos angustiados por isso. As preocupações vão vir, as tribulações vão vir, mas que nós não fiquemos ansiosos por isso. Que nós não demos espaço para o diabo vir e falar assim, não, é ansiedade, vai no psicólogo lá. Aí você começa com ansiedade, e daqui a pouco você já vê, nossa, é depressão. Não, é ansiedade mais não sei o que tem. Eu preciso ver nas estrelas, que o meu cosmos... Aí daqui a pouco você já faz uma embananação de tudo. Daqui a pouco você não sabe nem o que você está fazendo mais. Não sou nada contra psicólogos, viu, gente? Acho que as pessoas devem, às vezes... E sim, se você tem algum problema assim, vai mesmo. Mas começa a ter um certo equilíbrio nas coisas, tá? Não começa a querer acatar tudo para você, não. Muitas vezes tem pessoas que gostam de acatar o problema para elas. Ansiedade, eu tenho. Depressão, eu tenho. Isso, eu tenho. Misericórdia, gente. Começa a ver o que a palavra diz aqui. Começa a entender um pouco o que a palavra está dizendo sobre você, quem você é. E sim, gente, terá momentos que nós iremos passar tribulações, sim. Terá momentos que nada vai dar certo. Mas isso não é questão que a presença de Deus saiu de você não, viu? É porque a vida, o mundo é assim, gente. Depois do primeiro Adão lá, tudo veio por baixo. As coisas só zangaram. Mas depois veio o segundo Adão. E glória a Deus por isso. E por conta disso nós temos a presença de Deus em nós hoje. E continuando, ele fala aqui perplexo, mas não desanimados. Mas o que é perplexo? E eu sei que tem muitas pessoas que são assim, você vai se identificar. Perplexo é uma pessoa pasma, uma pessoa indecisa, uma pessoa que sabe que fica ali meio que sem reação às vezes a algum assunto. Às vezes você escuta alguma coisa, você fica pasmo, fala, meu Deus do céu, fulano é assim. Paulo está falando para a igreja de Corinto ali, para que eles eram uma igreja que tinha muitas coisas boas, mas tinham muitas coisas más. E na primeira carta ele adverte o povo, na segunda carta ele torna a advertir algumas situações também. E parece que, quando nós falamos aqui, eu dei uma breve introdução para a galera que trabalha aqui na equipe sobre a questão da Bíblia, por que nós acreditamos na Bíblia muitas vezes. E é por conta disso realmente que, sabe, nós temos que entender que a Bíblia é realmente inspirada por Deus, porque senão, qualquer assunto que nós tivermos, nós vamos ficar pasmo. Nós vamos ficar, meu Deus, fulano é assim? Ou nós vamos ficar indecisos. Nossa, será que eu frequento o culto Funes hoje, ou será que eu frequento o culto X hoje?
Tudo vai causar uma certa indecisão em nós. Tudo vai causar, se você vai falar, nossa, será que eu faço isso ou eu faço aquilo? E não sei o que tem, e parece que você vai começando a colocar isso dentro do seu coração, e você vai começando a desanimar um pouco. Por isso que ele fala, mas não desanimados. Hoje parece que tudo desanima o crente. Nossa, hoje a banda estava meio estranha, mano, nossa. Ah não, estou desanimado. Nossa, hoje parece que a palavra não foi legal, sabe? Já estou desanimado. Ah, mano, você é louco, parece que as coisas não vão para mim, né? Ah, já estou desanimado. O que mais você vê hoje é isso. Tudo desanima. Ou tem jovem que, cara, se olha para a cara do jovem e fala, mano, que cara morto, que cara desanimado. Mas é que muitas vezes já está tão desanimado com a vida, assim, já está tudo é indeciso, tudo você não sabe o que você faz. Que faculdade que você quer fazer? Ah, não sei, já estou desanimado de fazer faculdade. O que você quer trabalhar do quê? Ah, não sei. Você quer ir para a igreja? Ah, não sei, mano. Ah, tudo está desanimado, tudo está perplexo, tudo está aí, sabe, sem isso, sem aquilo. Não é uma pessoa decidida. Não é uma pessoa que sabe o que quer. Tem muitos jovens aí, e eu vejo muitos jovens hoje têm sonhos aí de ser artista, de ser um grande jogador de futebol, de ser um MC, de ser um, sei lá, influencer. Aí começa a depositar tanta, e eu falo que muitas vezes eu também já fui assim na minha juventude recente, que hoje eu tenho 28, mas antigamente eu era assim. O meu sonho, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas o meu sonho era pegar uma câmera, filmar skate o resto da minha vida, ir para Barcelona, ficar lá e tá tudo certo. O meu sonho era esse. E eu era incisivo nisso. Nunca desanimei. E Deus foi lá e mudou totalmente os planos que Ele tinha para mim. E glória a Deus por isso. Agora tem jovens que parece que começam uma coisa tão... Só que não tem um plano B. Não tem... Fala, cara, se isso aqui não der certo, eu tenho isso aqui. Sabe por quê? Porque o tempo está passando rápido demais. Não dá tempo mais de nós ficarmos indecisos. Não dá tempo mais, eu falo realmente, de você ficar atribulado muitas vezes e levar isso como um vitimismo. O resto da sua vida, 2, 3 anos, você lembra daquilo que o irmão fez para você há muito tempo. Cara, não dá mais tempo. Se você serve realmente a Jesus, se você fala que você tem a presença de Cristo em você realmente, não dá mais tempo de fazer algumas coisas que, sabe, que já não faz muito sentido, mano. Muitas vezes a sua vida está atribulada tanto assim, a culpa é só sua mesmo. Semana passada nós falamos um pouco, né, do nosso maior inimigo ser nós mesmos, mas é verdade. Às vezes o nosso maior inimigo, além do inimigo que tem do mundo, né, o Deus desse mundo, às vezes o nosso maior inimigo é nós mesmos, que nós mesmos se travamos. Nós mesmos deixamos a tribulação, às vezes era uma tribulação desse tamanhozinho, mas nós fizemos um mar assim, gigante na nossa vida. E aí nós ficamos até hoje deprimidos por conta disso. Aí nós ficamos indecisos com o nosso futuro, nós não sabemos o que nós queremos fazer. E aí por fim nós desanimamos. E ainda Paulo fala aqui, eu nem ia falar, mas aí Paulo fala aqui, no final de tudo ele fala, abatidos, mas não destruídos. Muito crente, por conta dessa questão de ser abatido muitas vezes, ele já logo entrega os pontos. Já logo causa uma destruição nele mesmo. E se não é a misericórdia de Deus na nossa vida, aonde nós estaríamos? Eu não sei o que você está passando, se você está passando por essa tribulação, que você fala, meu Deus, não tem fim. Mas chegou um momento de você entender, sim, você vai passar por tribulação, mas não, essa tribulação não vai ser eterna. Você vai vencer essa tribulação. E sabe o que vai acontecer depois? Vai vir outra tribulação.
Isso até nós morrermos. Estou sendo bem realista com vocês, gente, para depois vocês não chegarem lá na pastora e falar, nossa, o Fabrício pregou uns negócios que eu só vou vencer, mas não está dando nada certo. Não, você vai vencer sim, mas logo depois de uma vitória vai vir uma outra batalha, que vai vir mais tribulação, e aí depois você vence essa. Por isso que nós vivemos de glória em glória, por isso que nós temos que estar firme na palavra. E eu quero, já indo para o final, mesmo que nós sabemos que, que nós iremos passar por tribulações, a nossa maior notícia é que nós temos que lembrar aquilo no começo, Cristo dentro de nós. Que Cristo, Ele está dentro de nós, nas tribulações, nas vitórias, e não é porque você está passando tribulação que Deus te abandonou, não. Se você for um pouco para frente no verso 16, vai dizer assim, ó, por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. Coloca para mim Lamentações, capítulo 3, do verso 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23, vai dizer assim, ó, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Assim como a palavra de Deus se renova cada dia, cada manhã, nós devemos entender aqui, que mais ainda que o nosso homem exterior, a nossa carcaça esteja triste, perecendo, a nossa carcaça esteja feia, acabada, contudo o homem interior é renovado dia a dia. Contudo, aquilo que habita em nós, Ele nos renova. Ele nos renova dia após dia. Toda vez que você deita no travesseiro e acorda no outro dia, sinta-se hoje e fala, cara, eu estou renovado. Pode vir a luta. O presente só chama presente porque é um presente de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Nós sabemos o que vai acontecer na dádiva que chama presente. Por isso que a fidelidade de Deus é tão incrível, que Ele nos renova dia após dia. E Paulo fala que, ainda que você esteja um pouco abatido na sua face exterior, no interior, quando você deitar ali, ela se renova juntamente com a palavra de Cristo. Você tem que ser renovado juntamente disso. Por isso que é bom fazer os devocionais de manhã, não que seja uma regra, mas que ali você renovado, você já abre a palavra e você já se alimenta dela, e aí você está ali firme, e aí pode vir a tribulação que for, pode até bambear um pouco, mas você vai falar, opa, estou firme, estou forte, estou com Cristo, porque eu sei que se depender das minhas forças, nada vai para frente. Se depender de mim, nada. Se depender desse vaso velho aqui de barro, as coisas nada vão. Mas se depender daquele tesouro que está dentro do vaso, se depender daquele tesouro que está ali, que é a presença de Deus, só que eu quero falar uma coisa para que nós possamos encerrar agora. Você até pode ter ouvido tudo isso daqui, falado, Fabrício até tem razão e agora eu vou. Mas Deus, Ele quer contar com vasos disponíveis. Vasos que estão disponíveis para atuar na obra dEle. Assim como Paulo fala em 2 Timóteo, agora me fugiu o capítulo, que nós sejamos aptos à obra. Que nós possamos realmente sermos vasos disponíveis, mas não é somente disponível, nós temos que estar limpo também. Quando eu falo limpo, é que nós paramos de fazer algumas coisas que nós já fizemos no passado, que nós tomamos uma decisão de seguir realmente a Cristo. Porque o vaso ele vai estar limpo, tudo bem,
Ele vai estar disponível, aliás. Mas se você não der abertura para que Jesus possa realmente limpar esse vaso, tirar as impurezas, porque ninguém guarda tesouro em lugar mal habitado. Você não vai guardar o seu tesouro em lugares que sejam meio que sujos. Você não vai guardar o seu tesouro em lugares totalmente horríveis de se frequentar. Você não vai guardar o seu tesouro. E por que que a presença de Deus deveria habitar em nós, sendo que muitas vezes nós não queremos nos santificar, nós não queremos matar a nossa carne, nós não queremos realmente renunciar a algumas coisas, para que a presença de Deus possa habitar em nós. Ele precisa de vasos disponíveis, e ele precisa de vasos limpos. Mas Fabrício, como que eu vou me limpar? Fabrício, como que eu vou, fazer que ele realmente habita em mim? Primeiro, se arrependendo. Não importa o que você fez, não importa como está a sua vida até aqui. Se você fala, eu quero estar disponível para Cristo, mas eu preciso me limpar, eu preciso confessar alguma coisa, se arrependa, o primeiro passo. Se entregue verdadeiramente. E na sequência, pede para o fogo do Espírito arder em você. Barro, geralmente ali, eu não sei como que é, mas eu sei que tem umas questões ali de fogo, eu sei que tem de fazer algumas. Deixa o fogo do Espírito entrar dentro de você. Se você quer ser limpo e realmente, um vaso ali que não importa a tribulação que vai vir, esteja disponível para Cristo. Limpe-se, se arrependa-se e comece a preencher-se do fogo do Espírito. Comece a se preencher ali da presença totalmente de Cristo. Comece a se entregar mais. Chegou um momento de nós começarmos a tomar algumas decisões na nossa vida. Se nós iremos continuar da mesma forma. E às vezes nós estamos limpos, às vezes não. Às vezes nós se arrependemos, às vezes não. Vai chegar um momento que Deus vai quebrar o vaso. E é onde mais dói. É quando nós não tomamos a decisão por nós mesmos realmente, e acontece algumas situações na nossa vida, em que nós somos quebrados e realmente ali, parece que nós somos o caco. Mas Deus faz isso para que Ele possa renovar esse vaso, reconstruir isso, mesmo que doa. Mas aí cabe a você, hoje, você está tendo a oportunidade de estar disponível para Cristo e falar, realmente, Fabrício, hoje eu quero me arrepender, hoje eu quero largar algumas coisas para trás, hoje eu quero tomar essa decisão e eu quero alimentar, porque eu creio que tem muitos vasos aqui que já viveram o fogo do Espírito. E o fogo do Espírito não é só momentos aqui, muitas vezes, que nós viemos na frente e se derramamos, não. Viver no fogo do Espírito é todos os dias da nossa vida. É viver uma chama do amor de Deus. É viver aquilo que, você fala, cara. E ultimamente, uma das minhas orações está sendo essa: Deus, me ensina a te amar mais. Jesus, me ensina a te amar mais. Eu quero mais de ti. Chega um momento que nós queremos mais. E se você não tem essa sede de querer mais, realmente tem alguma coisa errada. Desculpa. Vocês são jovens e são fortes, Por que vocês querem tanto, vocês esperam tanto das pessoas muitas vezes, vocês esperam tanto de outras coisas. Mas de Deus parece que nós só esperamos, se fizer tá bom, se não fizer tá bom. Você busca Deus até certo ponto. Quando você vai começar a parar disso e começar a ir para o próximo nível? Começar a realmente se encher do fogo do Espírito. Começar a limpar o vaso, mas permanecer com ele limpo. Essa noite você vai ter essa oportunidade. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. E eu gostaria
Eu não vou chamar um, não vou chamar outro, não vou falar assim, quem sentiu no coração e quer vir, não. Esse momento é um momento para você se quebrantar, e eu vou pedir para que vocês saiam no seu lugar, que os nossos obreiros aqui da casa,